Mas fica bem à vontade, viu, Carla? Qualquer coisa que chegar aí, você fala para nós, tá? Não, eu ia falar, talvez, talvez a Nara quiser fazer um resumo do que foi falado, assim, para começar, da onde nós estamos, talvez para dar. Nós tínhamos parado na árvore do bem e do mal, né, Nara? Sim, Carla, foi, né? A gente está aqui bem quase no fim, quando ela fala que a gente ninguém deve ignorar a voz interior. Acho que foi aí, não foi? Que a gente parou? Na página. Ai, meu, aqui está diferente. 52, né? 52, isso mesmo, Isso. 52. É. Então, assim, quando ela fala da aquisição da totalidade, nessa conclusão do capítulo, do capítulo todo, que aqui ela faz uma conclusão, né? Ela vai pontuando para nós, né, que nós temos que buscar a, o equilíbrio entre os dois polos, como ela fala aqui. Ela cita o inconsciente coletivo, que influi no nosso comportamento, né? Mas sempre o inconsciente individual, que é a nossa responsabilidade, né? Profundamente falando. E aí ela fala assim que esse princípio inteligente, ele se estruturou pelos séculos, né, gente? Nós fomos acumulando experiências e fazendo todas as escolhas e pontuando no nosso comportamento esses polos, nós fomos optando por isso. Então, o chamamento desse capítulo é para a gente deixar despertar o Deus interno, né? Então, ela fala que as memórias fazem parte, mas para que haja essa perfeita integração da criatura no equilíbrio, que é o ideal, que é o self, né? A conquista do self, nós temos que buscar o amor, né? A nós mesmos, primeiro, ela fala muito isso. E o amor ao próximo. A Carla falou muito bem aquele dia. Nós não somos capazes de amar o próximo se nós não amarmos a nós mesmos. Se não tivermos esse ideal pessoal porque o amor a nós mesmos não é egoísmo, é o contrário, é reconhecimento do nosso valor e deixar ele eclodir, que ele vai automaticamente atingir o próximo. Porque é a responsabilidade, é a maturidade psicológica que nós vamos conquistando, isso repercute no amor ao próximo, né? Aí ela faz um pouquinho, né? Fala um pouquinho sobre esse amor a si mesmo. Ela fala que quando a pessoa se ama, ela apaixona-se, deslumbra-se, admira o outro, não é? Então, o amor a si mesmo, ela fala que quando não se ama, né? A gente acha que o outro pode nos dar felicidade, mas o amor a si mesmo não é isso. É reconhecer o que eu sou, o que nós somos, lidar com sabedoria com tudo isso, para fazer essa distinção entre o bem e o mal, né? E aí ela fala, é uma atitude ativa, não é passiva, não é anuência com a ignorância, e a gente vai, assim, fomentando essa modificação para se libertar dessa sombra que ainda faz parte, né? Aí ele fala, ela termina aqui, termina não, vai falando aqui, que o bem e o mal têm a mesma origem na psique humana, né? Porque são resultados das nossas heranças, experiências, mas o nosso objetivo é atingir o self. E ele vai ser conquistado com o diálogo entre os dois polos. E aí ela vai falando nos relacionamentos entre amigos, né? A gente, às vezes, cai por um lado ou cai por outro. Então, essa ocorrência da nossa postura de deixar o ego se
se manifestar com força, é um desequilíbrio ainda nosso, né? É uma falta de maturidade. No finzinho aqui, ela vai falar isso, depois a Carla vai ver para nós. Então, não é só aparência exterior, nós temos que buscar isso assim, bem no íntimo, né, de nós todos. Aí hoje, agora ela começa falando aqui, ó, ninguém deve ignorar a voz interior, que é aquilo que às vezes a gente ouve uma crítica e assim a respeito da gente, a tendência é a gente revoltar, ficar com raiva da pessoa, não. Se nós tivermos maturidade, nós vamos olhar para dentro de nós mesmos, que acho que é o que você vai falar agora, né, Carla? Você fala, se alguma coisinha a gente souber mais, a gente. Aí, a Ideli até já levantou a mão. Aí, Ideli, fala aí, meu amor. Primeiro, quero dizer que eu sou sua fã, viu, Nari? Eu adoro os seus comentários. Muito bom, viu? Estou aqui Muito gostoso. pelejando, minha filha. Mas muito bom te ouvir. Eu queria me oferecer para a Carla para ler, se ela quiser, porque às vezes quando a gente está com a vista meio ruim, eu leio e aí você Ótimo, comenta, tá bom? ótimo. Comentamos. Vamos lá. As conquistas de fora não conseguem preencher as perdas interiores. O conflito é inevitável, porque somente quando se é capaz de viver conforme os padrões nobres da solidariedade e do equilíbrio moral, a saúde e o bem-estar se instalam no comportamento humano. Nesse encontro com o perdido, o eixo ego-self, ocorre uma grande alegria. Quando o encontrado, que se permite integrar no grupo de onde se afastara, percebe que o Pai misericordioso, o estado luminoso, sempre esteve ao seu alcance. E a fissão psíquica era o inevitável resultado do processo de busca para aquisição da consciência. Quando você quiser comentar, você fala, tá? Esse último parágrafo aqui até me arrepiou, que coisa linda, né? Todos os indivíduos passam por esse estágio, sendo-lhes necessário proceder à integração. Nessa fase inicial do despertar da consciência, não existem valores éticos nem conceitos morais, exceto aqueles que decorrem das necessidades primitivas que ainda permanecem em a natureza humana. Ideli, eu não sei, mas eu estou perdidinha aqui. Mas, não, eu, A página, Nara. não, ela está lendo, eu estou achando outras coisas aqui. Ô, Nara, mas você sabe, a hora que você falou uma parte lá da voz interior, eu também não encontrei. Eu tô nessa parte que a Ideli tá, na 52. É na 52, Narinha, no terceiro parágrafo. Ela leu e já passou para 53. Tá. Isso. Já vou então agora achar aqui. Pode ir. E acho que a gente pode conversar um pouquinho aqui, Acho né? que sim, né, Isso. É exatamente isso que a Nara resumiu mesmo, que a Ideli acabou de ler, né? Que começa lá com as conquistas de fora, né? Não preenche as perdas interiores, que é justamente esse que Joana traz para nós, em busca de nós mesmos, né? Nós não somos o que nós temos, nem o que nós parecemos, né? Nós somos, né, filhos de Deus. Essa é a nossa essência, né? Nós somos seres a caminho da perfeição, né? Então é um caminho interno mesmo, não é uma conquista externa, né? E o que eu percebi aqui, que me fez pensar, é a questão de ter que perder para dar valor, né? Se afastar para enxergar, né? Ela traz essa fissão psíquica, eu acho que isso aqui deve ser da física, né? De alguma lei aí. Mas que a gente, primeiro, a gente, enquanto você está próximo, você não vê, né? O filho foi embora, né? Pediu que era dele, e aí, sozinho, ele se
se redimiu, se encontrou, né? Eu achei, e assim, que todos nós vamos passar por esse estágio, né? A natureza não dá saltos, essa é a justiça de Deus, né? Então não tem, muitas vezes nós acreditávamos que existia santos, né? Que a pessoa já ela teve aquela missão, né? Não, nós somos todos iguais, fomos criados simples e ignorantes, vamos passar por essas fases, né? E aí, cada um individualmente vai adiantar essa evolução ou retardar, né? Vai depender das nossas escolhas. Se as nossas escolhas forem para o ter, para o parecer, né? Nós não estamos em busca da saúde, né? É isso que eu percebi Quer aqui. falar alguma coisa, Carlinhos? Eu queria perguntar, eu escrevi e realmente pus uma interrogação para vocês me ajudarem. Eu entendi nessa parte que fala dessa aflição psíquica, não sei se eu entendi certo, que na dor, na dificuldade, a gente acaba se abrindo para essa aquisição da consciência. É exatamente isso. Não tem evolução sem pressão, né? Não tem como evoluir sem experiência, sem pressão, né? E isso eu acho que é um conceito, acho não, é da física, da biologia, né? É assim, né? E para o espírito não ia ser diferente, né? E interessante que Joana traz a parábola do filho pródigo, né? Porque é a parábola do relacionamento, né? É no relacionamento com o próximo que o ego consegue evoluir, consegue esse eixo aí, ego-self, né? É no relacionamento, né? Nós somos seres de relacionamento, é com o próximo, né? Então, pode ver que o pai, ele não cobrou o filho, né? Ah, você foi desobediente. Não, o que ele valorizou? O relacionamento. O relacionamento foi reatado, né? Porque é isso que importa. Né? Essa é o movimento de saúde, né? A Carla comentou sobre os santos, né, que não foram, eles também tiveram suas lutas, os seus confrontos, e aquele livro Simplesmente Francisco, do José Carlos de Luca, ele põe muito isso, põe São Francisco como um homem comum, aquele jovem que se rebelou, que largou toda a sua fortuna, que passou por muita dificuldade. Então é interessante também a gente ler sobre isso para perceber que um espírito em evolução, ele passa por todos esses processos, né? De questionamentos, de dúvidas. Muito interessante esse livro, viu? Quem puder dar uma olhada, muito bom. Como chama, Eu não Ideli? conheço, não. Simplesmente Francisco, do José Carlos de Luca. Obrigada. É mediúnico? Não, é dele mesmo. É do José Carlos de Luca. Ele escreve muito bem. Que escreve sim. E é justamente isso, esse amor ao próximo, é difícil para a gente ver o erro a gente não quer que as pessoas próximas errem, né? A gente quer que, não sei, é uma busca, né? Para que a pessoa acerte, mas nós vamos nos deparar com isso, né? É natural da pessoa, né? Não tem como. A Lara também quer falar, Carla. Está fechado o seu microfone. Lara, abre o microfone. Isso. Eu fico pensando se a nossa perspectividade é uma questão simplesmente do tempo para o despertar do self, ou, como a Ideli falou no começo, tem também as nossas experiências como parte dessa evolução. Porque a gente sabe, né, que primeiro mineral, depois o vegetal, depois o animal, depois o hominal.
Mas assim, até que ponto a nossa experiência influencia nisso? Eu acho que eu não entendi a pergunta. Experiência em que sentido? Talvez de vida, de reencarnação após reencarnação. Se eu entendi, eu acho que sempre a nossa experiência influencia, né, Lara? E, e claro, né, com as nossas experiências, com os agrupamentos com os quais a gente convive. Não sei se foi isso que você perguntou, mas eu penso que as nossas experiências são, assim, fundamentais nesse nosso aprendizado e nessa busca da perfectibilidade. Não sei. Não, mas assim, o ambiente que a gente cresce, as exigências reencarnatórias, né? Eu sei que elas podem atrasar ou adiantar o nosso crescimento e a iluminação do self, o encontro ego-self. Mas eu estou confusa. Hoje eu estou bem. Eu acho que eu te entendi. Vamos ver. O externo, você está falando do meio, do externo, das experiências que aquela pessoa vai ter naquela reencarnação. É diferente da que outra pessoa pode estar tendo, né? Então, isso é um tripé. É o meio, as experiências, a genética, né? O que você vai trazer disso, e o espiritual, né? A sua você, todas as suas experiências. E esse arranjo, ele não é aleatório, né? Aquelas pressões que eu estou tendo, ou que a Marlene, que você está tendo, quem está tendo, elas não são aleatórias, elas dizem respeito à sua lei de atração, não é o acaso, né? Então, assim, nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo, né? E é daí para frente, né? Porque senão nós vamos despender muita energia psíquica tentando entender isso, Eu né? acho também, né, gostaria de dizer o seguinte, não interessa o que a vida te ocasionou, não interessa o que aconteceu com você, interessa o que você vai fazer com esses acontecimentos. Quer dizer, conforme mais você estuda, mais você aprende, maior a sua responsabilidade. Não deixar a sua felicidade na mão do outro, não achar que alguém vai te tornar feliz, não achar que você vai encontrar a sua metade da sua laranja, tudo isso é balela. Então, você é responsável em tornar produtivo aquilo que aconteceu com você. Tem até num livrinho, Minuto de Sabedoria, ele fala, não interessa quem foram os seus pais, não interessa o que fizeram com você. Interessa o que você está fazendo da sua vida, com o que aconteceu com você. Então, eu acho que é bem por aí, né? A responsabilidade é sempre nossa. Mesmo com tudo que acontecer, com tudo que a encarnação nos proporcionar, de bom ou de mal, vai depender de nós. Que é o que a Carla acho que falou e ficou para mim também no último estudo, dos objetivos diários, né? Que a Carla falou que a gente tem, né? As escolhas, o que eu vou fazer, né? Com aquilo que eu recebo. E é isso mesmo, também concordo. Joana, não sei em que parágrafo aqui, ela fala de pequeno alcance, né? Porque é assim, é da lei de Deus. Primeiro nós vamos nos relacionar bem com poucas, né? Com poucas pessoas e atividades pequenas, para depois, né? Então, a gente tem que buscar também ver o que está nos incomodando, o que não está bem com a gente. E isso é bom começar pela nossa rotina mesmo, como está nosso sono, como está nossa alimentação, né? Como está a nossa atividade física. Assim, a base precisa estar
equilibrada, a gente tem que estar olhando para isso, né? Buscando isso na nossa vida, cuidando desses pequenos objetivos, né? Como está a minha respiração, né? Nós respiramos de uma forma ansiosa, né? A respiração ideal é a do recém-nascido, aquela com a barriguinha a diafragmática que, né, que respira mesmo com o músculo. Então, assim, a gente também olhar para isso, como está isso na nossa vida, né? Porque muitas vezes nós estamos muito no mental, né? E então buscar o concreto, o que os olhos estão vendo, o que realmente está acontecendo, né? Porque a nossa mente faz isso com a gente. A gente muitas vezes fica só no mental e aí dá um desconforto tamanho, né? Então procurar se envolver com atividades assim, trabalhos manuais, né? Coisas que vai te prender e com isso o equilíbrio vai voltando, sabe? E priorizar. Carla, eu acho que você respondeu muito bem a minha pergunta, você entendeu a essência da minha dúvida. E acho que o meu problema é esse, ficar muito no mental. Ficar muito no mental. Porque eu sou o tipo de pessoa que eu não consigo viver, vamos dizer assim, apenas sabe, nas experiências. Tem experiências que me marcaram muito, tem outras que nem tanto, mas esse tripé da lei que você falou, reencarnatória, ficou super claro para mim agora, experiências genéticas e espiritual, como a escala de ascensão evolutiva. Muito obrigada. Imagina, de coração. A genética é oportunidade, ela não é determinismo, né? Ela é oportunidade, ela vai se relacionar com o meio. E aí é a justiça divina, né? Nosso livre-arbítrio, né? Então, as nossas escolhas, desde a hora que a gente acorda, tudo que a gente vai escolher e decidir para aquele dia, tá valendo. Isso está no nosso alcance. O que já foi, não está mais no nosso alcance. Nem o que virá, né? Mas esse minuto de agora, nós podemos fazer o melhor por nós mesmos, né? Não é uma busca egoística, não é isso, mas é uma busca de equilíbrio, né? Continua a leitura? Isso. O amadurecimento psicológico lento e seguro propicia a descoberta desses tesouros íntimos que direcionam o comportamento, ajudando a discernir como viver-se saudavelmente ou de maneira tormentosa. Então, é isso mesmo. O nosso comportamento ele precisa ser direcionado, né? Porque se a gente fica muito no mental, a nossa vida vira uma folha ao vento, né? Tem uma circunstância que leva a gente, tira dali. Então, a gente ter uma meta, né, de comportamento e ter poder de decisão, né? Poder agir com consciência e não ter consciência depois que agiu. Porque muitas vezes nós fazemos isso, né? Depois que a gente agiu, que a gente pensa, né? Então, aqui, o amadurecimento psicológico é isso. A gente começa a pensar antes de agir. Você vê a criança, ela não pensa se ela vai pôr a mão na tomada. Imaturidade é isso, você não pensa. Você vai, né? E faz. Então, o amadurecimento, ele te faz pensar mais. O hábito arraigado de ser-se infeliz sob disfarces múltiplos conspira contra a identificação dos valores morais e a conquista do si mesmo. Caramba, né? Eis porque a parábola do Pai Misericordioso é rica de possibilidades para a integração dos valores morais esparsos, destituídos até ali de significado real, esquecidos ou em choques contínuos, conforme os interesses mesquinhos dos filhos.
Sem dúvida, na análise psicológica de cada indivíduo, ele pode assumir, ora a personalidade do filho pródigo, noutro momento a do irmão ciumento, raramente, porém, se encontrará integrado no genitor compreensivo e dedicado, que reúne os dois filhos, ambos necessitados, sob o manto da bondade e da compreensão. A questão da parábola, então, não era qual filho foi o obediente, né? No caso, o modelo aí é o pai, né? Uhum. Nem o filho, nem o mais novo, nem o mais velho, né? É o pai que buscou essa integração, né? Que valorizou a compreensão. Essa possibilidade quase remota, por enquanto, pelo menos durante a fase de ajustamento do demônio com o anjo interiores, acontecerá quando o amor se despir de egotismo e o símbolo de Eros, assim como de Cupido, adquirirem a abrangência do sentimento universal do amor, que integra a criatura ao seu Criador e a torna irmã de todos os demais seres sencientes que existem. Nem a gente que é mãe parece que é difícil assumir esse papel desse pai aí tão bondoso, né? Às vezes a gente ainda tenta alguma coisa, mas estamos longe ainda, né? Muito longe. Bom, eu acho que muito longe. Uhum. O pai Então, com compassivo... licença interromper, mas eu até tinha procurado o que é egotismo. Apreço, amor exagerado pela própria personalidade, sem considerar pelas opiniões dos outros. E depois, eu pesquisei sobre sencientes, que percebe pelos sentidos, que recebe impressões. Esses termos que Joana usa são bem profundos, né? E eu, sem o dicionário, não sou ninguém. Tanto ela como até o Divaldo, eles usam assim, uma linguagem rebuscada, mais arcaica, né? Um termo mais arcaico. E a gente, às vezes, pega um sentido por cima, assim, mas parabéns, Lara, foi lá no dicionário buscar o significado, muito bom. Ali, André Luiz, né? Também, às vezes, precisa um dicionário ali, né? Gente, eu estou muito incomodada. A dona Marlene está aparecendo para mim como André. A Nara é Nara, você é Ideli mesmo. A Carla é Carla, a Sônia é Sônia, a Juliana é Juliana. Mais um participante que é a Aide. O que é meu tá Andréia? Marlene? Hã? O meu tá escrito Andréia? Andréia Brito. Ah, é porque o Tonho usa essa conta dela. O Tonho não. Mas eu não sou Andréia, não. Eu sou Marlene mesmo. Hã? Que dúvida. Eu nem sabia, porque para mim está escrito você. Então, quando está o Tonho e aparece a Andréia, aí fica mais complicado, hein? Ele esqueceu de tirar, foi isso. Ele esqueceu. Então, tá. A Andréia é uma companheira nossa do Luz e Amor, e ela tem essa conta do Estado, sabe? É por isso. Sei. E outra coisa, eu não recebi o link da reunião. Não, mas está no informativo. Pois é, acho que meu celular está obsedado. Não, eu até depois, na hora que você me perguntou, eu colei para você lá. Ele tá também na descrição do grupo. Mas ele pôs hoje no grupo Joana, ele não pôs o top. Mas na descrição, lá no grupo Joana, tá lá já também, dá para acessar por lá. Eu vi depois. Bom. Bom, tem hora que o Tico e o Teco não dão conta, viu, gente? Mas esse senciente aí que você falou, isso é interessante, porque nós estamos estudando a Gênese na segunda-feira. Por sinal, está excelente esse estudo, gente.
E aí tem até um rapaz que é da área da biologia, ele está nos socorrendo, porque a Gênese, a Joana é difícil, mas a Gênese também dá licença. E aí, ele está falando da evolução biológica dos animais, aí fala dos seres sencientes, são aqueles primeiros, vamos dizer, animaizinhos lá, que eles já começam a sentir, né? Então, esse tema, ele já vem lá, é um tema da biologia. É um tema da biologia. Só para... Porque a segunda agora, a gente falou sobre isso, por isso, viu, Lara? Então, e a torna irmã desses seres, né? É. Então, veja o alcance do amor, né? A gente chegar nesse ponto, né, de se sentir integrado dessa forma, né? Mas abrindo um parênteses aí, voltando no que a Lara e dele falaram dos termos da Joana, logo que saiu o Homem Integral, eu dei para uma amiga muito querida aí, que ela é da área de letras, uma pessoa super estudiosa, tudo. Depois ela me ligou e falou assim, Marlene, o que é aquilo? Por que essa mulher não escreve diferente nos tempos que nós estamos? Eu falei, eu não posso te responder. Só que eu nunca esqueci disso. Falou, não está certo ela escrever assim. É que ela olhou com outro olhar, né? Marlene, inclusive, a É uma Dora pessoa Encontre, super culta, viu? então, inclusive a Dora Encontre, um dia fez um comentário público, falou, eu não gosto mesmo da Joana, eu não leio Joana, porque a linguagem dela é muito empolada. Isso aí não é bom para a doutrina espírita. E aí isso repercutiu, assim, tudo, né? A gente não sabe o motivo, mas ela é bem culta, a Joana, né? Então, a gente talvez é que tenha que buscar esse aprendizado e tudo. Agora, tem uns livros da Joana que eles são bem difíceis mesmo. Aquele Mestre de Amor, por exemplo, você tem que faccionar na mão para ler uma mensagem. É difícil, mas É vamos porque aí. essa Fala, pessoa Nara. que eu falei, ela é da área de comunicação, ela, inclusive, ocupou assim, posto, eu não vou falar o nome, porque muita gente conhece, mas é uma pessoa que eu admiro muito, ela escreve muito bem, ela realmente tem gabarito. Aí ela teve a liberdade de falar isso para mim. Ela falou, não se escreve um livro assim. Isso, o Homem Integral foi o segundo livro, né, da Jana. Eu dei esse livro para ela faz mais de 20 anos. Eu nunca mais conversei sobre isso com ela. Mas ela me deu essa resposta, assim, esse feedback. Só porque ele comentou e a Lara, eu estou falando aqui. O pai compassivo por excelência libera não mais o filho pródigo, porém os filhos que se tornaram saudáveis, apoiados na compreensão dos seus deveres perante a vida e a sociedade, contribuindo em favor do progresso geral. Nessa fase, toda a herança ancestral do primitivismo antropológico cede lugar à consciência do si mesmo, proporcionando incontáveis bênçãos de que o ser tem carência, auxiliando-o na conquista da sua plenitude. Não lhe será necessária a morte orgânica para desfrutar do nirvana ou penetrar no reino dos céus, porquanto já os conduzirá no íntimo em forma de autorrealização e de tranquilidade. Aqui, eu fiquei pensando assim, que é na reencarnação mesmo que a gente precisa dar o passo. Então, olha aqui, não lhe será necessária a morte orgânica para desfrutar do nirvana, né? Então, é aquele momento que na reencarnação, né, a gente consegue, apesar do sofrimento e dos problemas, você ter a sua tranquilidade, né? Por conta dessa autoconsciência, né? Bom, eu É acho que Você interessante, precisa desencarnar, né, Carla?
A gente Exatamente. tem que ter essa consciência, né? Às vezes a gente põe só na teoria. Cada amanhecer é uma nova oportunidade. Você não precisa esperar desencarnar e reencarnar outra vez. É aqui e agora. Haroldo Dutra usa esse termo, ele fala que a nossa reforma íntima é como quando dá defeito no avião que tem que consertar ele voando. Né? Você não tem Exato. jeito de parar numa oficina ali, tem que ser ali voando. E o nosso é assim também. A gente não tem que falar na próxima encarnação, não. É agora, aqui e agora. Percebeu, refaz a rota, define novos caminhos e vamos que vamos. Elimina quem está prejudicando, né? E vamos que vamos. É bem assim, é aqui e agora. É mesmo porque a morte, ela não vai mudar nada a nossa condição espiritual, né? Nós vamos continuar exatamente no desequilíbrio ou equilíbrio que a gente estiver, né? Não tem mágica, não é um passe de mágica. Nós só vamos mudar Exatamente. de corpo vibratório, mas é a mesma coisa. Acho que todos vocês conhecem aquela Ana Camasmi. Ela é psicóloga, ela é muito boa, né, gente? Nossa, ela é E ela fantástica. tem um livro, acho que chama Palavras para a Alma, eu estou lendo o livro. E ontem ou anteontem, não sei, eu li um capítulo do livro que ela falou uma coisa que eu fiquei impressionada. Ela fala assim, mais ou menos assim, faz o seguinte exercício, se olhe sem os seus títulos, sem os seus relacionamentos, sem a sua identidade, né? E veja, como que você está? Menina, achei aquilo tão forte. Eu fiquei pensando, sabe, Carla, porque a gente se apoia muito nos relacionamentos, nos nossos encargos e cargos, né? E eu falei, nossa, é um desnudar-se, né? E ver realmente quem é você. Falei, nossa, eu quero fazer esse exercício. Eu acho que não vai sobrar nada, mas tudo bem, né? Porque é exatamente como nós vamos ser recebidos no plano espiritual. Lá não conta, né? Quem nós fomos, que família, que não conta isso. Né? Nada de dar carteirada, né? Não tem. Dona Marlene, a senhora poderia repetir o nome da autora? É verdade, queria saber o nome do livro e da autora, Marlene. Parábolas para a Alma. Palavras para a Alma, depois tá lá no meu quarto, eu vou confirmar direitinho. É Ana Maria Camasmi. Tem muita palestra dela no YouTube. Ai, gente, ela faz Excelente. cada palestra, né, Carla? Você que é da área aí, se referenda, né? Fantástico. E essa Eu moça, perdi. Qual é o nome da autora? Ana Maria Camasmi. Deixa eu ver se o nome do livro é esse mesmo. Um segundo, gente. Está lá no meu quarto. Nossa, só de pensar em tirar tudo isso, eu me senti tão nua, tão desprotegida, tão pequenininha, né? Só de falar sobre esse assunto, meu Deus do céu, como a gente se apoia em tantas coisas, né, que não deveria. Oi, Deli, eu brinco, quando eu vou em reunião, assim, essas reuniões que tem de diretoria, não sei o quê, manda assinar, e o povo faz aquela assinatura que não sabe quem é, né? Eu pego e falo, gente, eu ponho só por extenso, Nara Carlone, porque a hora que eu chegar lá no mundo espiritual, eu falo, ó, gente, eu estava lá, viu? Eu estava trabalhando, então vocês já contam aí para saber bem quem eu Boa sou. dica, boa Aí não dica. vai adiantar nada, bem, Não vai você já adiantar nada. tentou. Foi bom eu ter ido buscar. Ele sabe O nome pelo do- cheiro, né? O nome do livro é a Palavras para a Alma mesmo, é Ana Tereza, não é Ana Maria, não. Ana Tereza. Aqui o livro, gente. Assim, ela vai escrevendo, não é numa sequência, ela vai escrevendo, por exemplo, persistência, mudanças, transformação. Ela conta porque desencarnou um filho dela, bem jovem, né? Você imagina o sofrimento. Aí parece que ela foi convidada para fazer um programa radiofônico, televisivo, não sei. E a partir desses textos que ela, assim, da fala dela, ela foi convidada a escrever esse livro. É bem interessante. Mas isso me impressionou tanto, sabe, Carla?
Porque eu falei, gente, eu fiquei principalmente pensando nisso que a Nara está falando aí. Às vezes nas posições que você ocupa. Eu fiquei pensando, né? Assim, são reflexões que eu fiz para mim, às vezes nem é pertinente para vocês. Eu falei, gente, eu tenho muita referência da época que eu dei aula. Então, a Lara, por exemplo, foi minha aluna, ela referenda isso. Às vezes eu vou num dentista hoje, foi meu aluno, um médico, e a pessoa me enxerga com aquele rótulo. E fica assim, às vezes até me trata com mais deferência. No centro espírita, as pessoas também. Aí eu pensei, se eu me olhar sem nada disso, o que sobrou? O que sobrou? A vibração. Ah, A vibração. Ainda bem, Carla, que alívio. E é isso que nós vamos, é isso que conta no plano espiritual. Eu até estava ouvindo, não sei nem falar quem, mas que até no movimento espírita, né, nós prezamos muito para o ter, para o fazer, né, o conhecimento, e já buscando Chico Xavier, a era dele, né, que era a vibração, pessoa boa. Então, nós dificilmente falamos isso, né, dos companheiros, da vibração que aquela pessoa deixa quando está com a gente. Mas sim, olha como ela fala bem, como ela estuda, como ela sabe o nome do livro, como ela sabe. Entende? Nós fazemos muito isso. Por isso que a hora que fala de tirar isso, choca. Mas é a vibração, é isso que vai ficar. Eu posso ler para vocês só esse pedacinho? Sim, deve. Quem seremos quando estivermos diante de nós mesmos, sem nossas aquisições materiais, ela fala isso, sem nossos títulos terrenos, sem nossas ocupações que nos conferem tanta identidade? Gente, eu leio esse livro à noite, eu nem conseguia dormir, viu, lá? Por isso, sim, agora. Eu falei que eu me senti tão pequenininha, tão boazinha, nossa. Eu também, Demi. Falei, Senhor, mas não vai sobrar nada, hein? Não vai sobrar. Mas vai vibração, ainda a bem. vibração, isso, exatamente isso. E aí é sem nada mesmo, né? Sem nossos filhos, sem, né? Assim, de uma dimensão bem menor, mas nós passamos por isso aqui na Terra, né? Por exemplo, quando a gente é hospitalizado, né? Então, tira toda a sua roupa, tira se você tiver prótese dentária, óculos, né? Tanto que o trabalho da psicologia no hospital é justamente tentar resgatar um pouco dessa identidade, porque nós precisamos disso, né? Mas pensando aí numa dimensão espiritual, é isso mesmo. Muito bem colocado, viu, Marlene? Muito bom. É porque tinha me impactado tanto, eu falei, gente, eu acho que está na hora, parece que deu chance para eu falar isso. Eu estou até hoje sob o impacto da fala dela, eu falei, meu Senhor, deixa eu fazer esse exercício para ver o que vai sobrar de mim aqui. Porque a gente se apega, né? E interessante que, por exemplo, a gente que tem, às vezes, algumas ocupações, que eu sei que não é nada, eu reconheço. Mas acaba assim, as pessoas ficam te referendando com isso, eu falei, gente... Não, então, mas a questão não é a imagem que nós não tem problema ter esses lugares, ter essas ocupações. A questão é não ter a vibração, entendeu? Ficar só com esses lugares. Exatamente. Então não é a identidade que nós temos, é o que não desenvolvemos ainda. Né? Assim, um exemplo muito grotesco, mas é igual a criança no celular. O problema não é a criança no celular, o problema é onde ela não está. Né? Ela não está no ar livre, ela não está no social, entende? Então não é abominar também, porque faz parte da Terra ter cargos, ter, né, como a Nara disse mesmo, reunião de diretoria, tem que ter, senão o centro não abre as portas, se não tiver toda essa burocracia, tem que ter, né? E as profissões estão aí também, então cultivarmos a nossa vibração mesmo, né? Continuemos? A doença, o infortúnio, a morte já não o impressionam,
porque se dá conta de que esses acidentes de percurso fazem parte do processo de crescimento. E à semelhança do diamante que reflete a luz da estrela, não lhe ficam as marcas do carvão bruto que era antes da lapidação. Que coisa linda, né? Indispensável, portanto, compreender-se que o pai deseja encontrar o filho perdido num país longínquo e reabilitar aquele que se perdeu em si mesmo, no país próximo, distante da afetividade doentia. A integração dos valores morais resulta desse esforço, realizado pela consciência profunda, que busca a integração do ego imaturo, dando-lhe significado existencial, trabalhando pela harmonia dos sentimentos e dos comportamentos. Jesus conhecia a psique humana em profundidade, os seus abismos, as suas heranças, os seus equívocos, as suas incertezas, todos os seus meandros, e porque identificava naqueles que o seguiam os tormentos que os infelicitavam, apresentou na parábola do filho pródigo o eficiente processo psicoterapêutico para as gerações do futuro, de forma que em todas as épocas por vindouras, o amor e a compaixão, libertando dos traumas e dos ressentimentos, contribuíssem para a plenificação interior dos indivíduos. Lindíssimo, né? E a palavra-chave é a integração, né? E não o aniquilamento, né? É essa busca da integração. E eu ouvi também que a integração é quando a gente para de brigar, né? Não tem um lado melhor que o outro. Os dois se apoiam, né? Os dois lados, é o diferente, né? É a nossa diversidade, e é o nosso lado sombra, né? O nosso lado luz. Então, o equilíbrio é o melhor. Então, a gente integra quando a gente não disputa, quando a gente não compete com os outros, né? Porque muitas vezes relacionamento a gente vive na defensiva, competindo, né? E não tem o melhor. Até as virtudes, se a gente pegar a coragem, né? Se for demais, você pode ficar imprudente, né? Então, até nas virtudes tem que ter o equilíbrio, né? Quem dirá nas nossas diferenças, né? Era assim, o autoconhecimento realmente é dificílimo, né? É dificílimo. Mas eu sinto, né? Depois de quase 20 anos, né, Nara? Parece que agora que eu estou querendo entender. Teve ontem também uma psicóloga aqui de Franca, a Heloísa Vilela. Ela escreveu bonitinho assim no Facebook, rapidinho, né? Autoconhecimento. Ela vai questionando o que é isso, né? E faz poucas colocações, mas interessantes. E eu falei, gente, é uma encrenca mesmo para todo mundo isso, né? Para os que estudam, principalmente, né? Porque enquanto você não está estudando, não está nem aí, né? Estou nem aí. Mas a hora que começa, parece que aquilo vai nos incomodando, né? E realmente a gente quer mudança em nós, né? É porque eu fiquei pensando nisso, quando a gente falou, e você está conversando, que vai além de nós mesmos, né? Que é na relação. Então, eu até coloquei aqui, a questão é que como seres humanos somos pegos, né? Por essas questões externas mesmo, né? Que acontecem, a gente escorrega, né? Não é só a gente, às vezes se fosse só nós, fosse um pouco mais fácil, não sei, né? Mas quando tem o outro, igual você falou, quando a gente para de brigar, de disputar, né? Quando você joga frescobol, né? Que eles falam, né? Que tem que se ajudar e não é jogar o ping-pong, né? Que eu quero ganhar atacando o outro, né?
É por isso que eu acho que é bem difícil mesmo. Mas é diário, é importante, né? Que é o que a gente está estudando aqui, são os objetivos diários, né? Então, gente, a hora que a Carla me pediu para fazer um resuminho, eu tô fora de casa, né? Eu estava sem o livro, aí eu não fiz nada direito, né, Carla? Mas, lógico, você foi Imagina se muito ela bom tivesse que um eu livro Não, aí. Eu achei que foi excelente, você foi até além, Nara, de foi o que verdade. precisava Foi o que ser feito. precisava, eu peguei o livro aqui e fiquei meio coisa. Agora, porque eu estou com um livro emprestado agora. Mas o que eu achei interessante em essas explicações da Carla, que foram riquíssimas para mim, sobretudo para nós, quando ela fala que esse processo, né, de aquisição do self, aqui na página 51, ela fala, ele deve ser acompanhado de amadurecimento psicológico, que é o que ela falou aí. Esse amadurecimento psicológico, gente, é uma visão interior, igual a Marlene também falou, que nós temos que mudar a nossa forma de nos enxergar e tudo mais. De autocompreensão, é o outro item, né? O amadurecimento, autocompreensão. Essa autocompreensão é a gente ter aquele olhar que às vezes a gente se nega mesmo. Se nega porque somos orgulhosos, não queremos que os outros falem coisa que a gente não é, né? E de entrega em forma consciente. Então, esses 3 pontos, assim, eu acho que ela deu o caminho certinho. Entrega, você ser maduro para olhar para dentro de si mesmo. Por isso que esse problema de conhecimento de si mesmo é tão assim profundo e é tão difícil também, porque nós não temos ainda, talvez, o amadurecimento psicológico que a gente deveria ter. Não temos ainda, né? Porque estamos no processo de aprendizado e tal. Nós não temos ainda essa, como ela chama, autocompreensão. A gente ainda mascara o que nós somos e tudo mais, né? E essa consciência, essa entrega consciente. A entrega consciente é disposição, é vontade e uma ferrenha vontade de melhorar com assim um propósito sério para nós mesmos, né? Então, esse final aqui lindíssimo que ela coloca, né? Por isso, Jesus, que nos conhecia em profundidade, nos ofereceu a parábola, né? Eu gostei muito dessa frase, é um processo terapêutico para as gerações do futuro. Quer dizer, a gente aprender a se analisar, a se conhecer o que nós queremos, né? O amor e a compaixão, libertando dos traumas e dos ressentimentos que a gente ainda tem, né? Na nossa, assim, no convívio, no nosso relacionamento, como nós temos isso. Então, o amor e a compaixão. Quando a gente tiver isso, nós vamos ter conosco mesmo, com o outro, e vamos atingir, né, o estado do self, o estado ideal para o espírito mesmo. Muito bonito.